nosso conteúdo. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem chamar. E o Teams agora, ele liberou uma filtro nova aí, que vocês olharem nessa barrinha, essa barrinha que gerencia o Teams aí, vocês vão ver que tem uma mãozinha que vocês podem levantar a mão, e aí vocês entram numa fila Vocês vão entrar numa fila... Opa. Isso. Aí vocês entram numa fila de pessoas para responder. Então, toda vez que alguém quiser conversar alguma coisa, é só apertar ali, ó. Aí você indica para os demais que você está com a mão levantada e está querendo já... Pô, Ronan, tá rolando um crime na sua rua? Brincadeira. Professor, teve atualização do Teams, porque aqui não tá aparecendo essa mãozinha, não. Você tá usando o Teams Desktop ou o Team Web? Desktop. Vai demorar um pouquinho, então. Eu tô usando o web e não tá aparecendo também, não. Vai aparecer, uma hora vai. Tem uma mãozinha aqui agora, legal, que você clica aqui, ele aparece a mãozinha e levanta. Aí você tem que abaixar a mãozinha também, tá, gente? Será que isso aí não é porque você tá logado e a gente não? Porque a gente não consegue acessar o Teams sem conta... Porque o meu Teams é um Teams pessoal, entendeu? Eu já liberei para vocês, inclusive vocês começam a reunião, etc. Tem uns aí que vivem querendo pegar o controle aqui, eu fico negando. Mas depois eu vou dar uma olhada, Luiz. De repente pode ter alguma policy lá que eu tenho que aplicar. Mas se caso vocês deparem com esse levantar de mão, é legal, tá? Porque ele enfilera aí a galera, para quem tá apresentando a reunião. Mas tudo bem, vamos deixar assim. Depois eu vou dar uma olhada, tá? Além de não ter mãozinha, ainda desabilitou o chat. É a inteligência artificial dele, tá, Arildo? Pra você não perturbar. Eu tô quieto aqui, bicho. Ele falou só Alexandre que fala é que apanha. O Alexandre. Zoeira, galera, zoeira. Realmente tem alguns usuários, principalmente fora da organização, ele costuma dar uma travada. Depois eu vou dar uma olhada com calma. Então vamos lá, gente. Vamos dar início então no nosso conteúdo. Vou compartilhar com vocês aqui o PDF para a gente poder fechar aí esse conteúdo aí da nossa próxima avaliação. Tranquilo, Ronan? Já voltou já, né? O pessoal deu tiro aí, né? Mora onde, Ronan? Barro Vermelho, né? É complicado. Vamos lá. Bom, pessoal, na aula passada a gente acabou exatamente nesse slide aí, né? A gente está conversando sobre comunicação interprocessos, sincronização de processos, que é justamente quando eu tenho dois processos, esses processos compartilham entre si algum recurso. Normalmente um buffer de memória, por exemplo, né? Então eu tenho que garantir que o acesso a esse recurso compartilhado seja algo sincronizado. Eu não posso permitir que um processo que esteja escrevendo no buffer tenha acesso ao buffer, um outro processo que está lendo o buffer, tá? Então, se um processo estiver lendo o buffer, o processo que escreve aguarda e vice-versa. Para isso, pessoal, existe o que nós chamamos de sincronização da chamada região crítica do processo. Só dando aí uma lembrada que nós vimos nas aulas anteriores. O que vem a ser, então, a região crítica? A região crítica é a área do processo, né, do código mesmo do processo, que acessa aquele recurso compartilhado. O que esses algoritmos de exclusão mútua faz é impedir que um processo execute a sua região crítica se um outro processo já estiver executando a sua própria região crítica, tá? Então, nós estamos vendo soluções algorítmicas primitivas para a gente conseguir fazer essa sincronização entre dois processos. Na aula passada, nós conversamos aqui sobre o TSL, ou Spin Lock, né, que é uma instrução a nível mesmo que o processador realiza, tá? É uma instrução
onde eu vou fazer uma variável de bloqueio, e aí eu vou utilizar aí uma instrução do próprio processador, e esse é um exemplo em linguagem de máquina para isso, tá? Que vai ser responsável. Deixa eu só ver o rapaz aqui. Essa instrução ele vai ser responsável por exatamente fazer com que essa variável mude seu status, e aí eu vou adentrar ou não a região crítica. Só que esse tipo de solução ele pode causar o que nós chamamos de problema da prioridade invertida. Foi exatamente onde nós terminamos na aula passada. O que nós estamos vendo aqui em relação a problemas de exclusão mútua é algo algorítmico implementado no código, mas por trás disso ainda existe o escalonador de processos rodando, né, e fazendo todo o gerenciamento do tempo de uso da CPU. Isso não muda, isso permanece também. Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho um processo, que é o processo P1, esse processo P1 é um processo que tem uma prioridade alta, e eu tenho um processo P2 que tem uma prioridade baixa, tá? P1, ele sempre quando estiver no estado de apto, ele é executado pela CPU, então porque ele tem uma prioridade alta. Bom, P1, num determinado tempo lá, está bloqueado porque fez aí uma chamada blocante, né? Ou é o que nós chamamos de I/O bound. P2 começa a executar. Só que aí, durante o processo de execução de P2, ele adentra a sua região crítica, tá? E durante a execução da região crítica de P2, ele faz uma chamada bloqueante e passa a ser I/O bound. Então, o escalonador de processos congela P2 e coloca na fila de processos bloqueados. Nesse interim, P1 passa a ser um processo apto. Sendo um processo de alta prioridade, ele automaticamente passa a ser executado pelo escalonador de processos. No entanto, P1 não pode prosseguir o processo dele, por quê? Porque P2 travou a região crítica. E P1 então fica parado, porque ele precisa que P2 libere o acesso à região crítica, só que P2, por sua vez, está bloqueado pelo escalonador de processos. Nisso, o tempo passa, e aí acontece o chamado timeout, ou seja, um processo ele não pode ficar utilizando a CPU por um tempo indefinido, né? Ou ele sai da CPU porque ele fez uma chamada bloqueante, fez uma chamada de I/O, onde de entrada e saída, ou então esgotou o tempo porque o escalonador ele fatia o tempo da CPU também. Então, os processos eles podem sair da CPU porque a janela temporal dele se esgotou, deu um timeout, ou então ele fez uma chamada blocante. No caso aqui, o P1 deu um timeout, ou seja, ele ocupou a CPU pelo tempo máximo que ele poderia ocupar. E aí o que acontece? Um processo de baixa prioridade, que é o processo P2, causa um bloqueio em um processo de alta prioridade, que é um processo P1. Então, um dos problemas que pode acontecer nessas soluções de exclusão mútua é o que nós chamamos de problema de prioridade invertida, que é quando processos de baixa prioridade podem ocasionar o bloqueio de processos de alta prioridade. Bom, isso aqui é importante entender esse conceito, porque isso aí é algo que, infelizmente, não é fácil de se resolver, porque além de ter a solução de exclusão mútua, nós temos também a questão do escalonamento de processos. Então, isso aí são coisas que são independentes, mas acabam interagindo nesse sentido, tá? Indiretamente. Bom, existem outras soluções baseadas em primitivas, que são diretivas ou comandos bem variáveis, na realidade. Elas por exemplo, o sleep e o wake up. O sleep, por exemplo, bloqueia o processo que não consegue acessar a região crítica, enquanto que o wake up ativa o processo bloqueado, tá? Uma vez que aquele recurso esteja disponível para ele. Então é como se eu colocasse o processo em modo de espera, ele vai dormir, e aí eu vou chamar ou acordar o processo no momento que está disponível para ele. Então, o processo ele tenta acessar um recurso, não está disponível, então ele entra em wake up, ou seja, ele dorme, em sleep, quer dizer. E aí, à medida que quando aquele recurso está disponível, ele acorda.
Isso aí a gente vai trabalhar através aí de duas entidades, que é o produtor e o consumidor, né? Se o processo ele já está sendo utilizado, o buffer naquele momento, o buffer está cheio, o processo entra em sleep. Caso contrário, ele se insere dentro do buffer e aí acorda o consumidor para que ele possa trabalhar, para que ele possa remover e possa trabalhar no buffer, tá? Que é o exemplo aí básico desses dois caras. Então, enquanto eu tenho o produtor aqui, ele vai gerar o item novo a ser colocado no sleep. Se o buffer já estiver cheio, ou seja, não tem como ele colocar dentro do buffer mais, então ele entra em sleep, tá? Caso contrário, ele vai para a próxima linha e insere esse novo item dentro do buffer e aumenta a quantidade de itens que está dentro do buffer, tá? Agora, se o buffer estiver vazio, ele vai acordar o outro processo, que é o consumidor. Esse processo consumidor é que vai consumir o conteúdo do buffer. Então, eu tenho um processo que vai estar inserindo itens no buffer e eu tenho um processo que vai removendo itens do buffer. O processo consumidor, ele verifica, olha, o buffer está vazio? Está vazio, então eu vou entrar em sleep. Eu vou dormir, tá? Se não, ele remove um item do buffer, decrementa esse contador e verifica, olha, o buffer estava cheio. Então agora eu vou acordar o produtor para o produtor colocar mais um item dentro do buffer. Enquanto isso eu vou consumindo aquele item que eu recuperei. Então ele trabalha com esses dois atores, né? Produtor e consumidor, ok? Enquanto um produtor ele vai gerando itens, colocando informações no buffer, o consumidor ele vai consumindo. Só que o produtor chama o consumidor quando tem informação disponível para ele consumir, e o consumidor chama o produtor quando não tem informação disponível, ou seja, ele já consumiu tudo que tinha que consumir do buffer. Isso aí é interessante porque eu tenho dois processos e eles vão se sincronizando. Então, o produtor precisa que o consumidor esvazie o buffer para ele colocar mais informação, e o consumidor precisa que o produtor insira mais dados do buffer, só que um chamando o outro. Tá? Então, enquanto o buffer não estiver cheio, o produtor vai inserindo, encheu, chama o consumidor esvazia o buffer, chama o produtor. E os dois processos ficam se sincronizando aí, trabalhando essas duas primitivas, que é o sleep e o wake up. Bom, uma outra solução também baseada em primitivas é a produção são os semáforos. Foi criada por esse matemático holandês, Dijkstra, né? Que quem for fazer matemática discreta vai se deparar com esse cara aí, né? Ele morreu mais ou menos década de 90. Ele trabalha com duas variáveis primitivas, né? Que também tem o mesmo conceito de down e up, né? Isso vem lá do holandês, né? Proberen e voorheen, acho que é isso aí, que é testar e incrementar. Então ele vai ter um tipo abstrato de dados, que vai conter esse valor inteiro, aonde eu vou ter qual valor que vai ter aqui dentro, se vai ser down ou up, tá? E vou ter a lista de processos. O que é importante é garantir que a atomicidade no incremento desses valores primitivos aí. O que significa atomicidade? Ou é tudo ou é nada, tá? Eu tenho que garantir que a informação seja feita e a ação em si seja realizada. Deixa eu só. A ação em si, ela tem que ser realizada ou nada é feito, tá? Então, por isso que a gente chama de atomicidade. Então, quando eu chamar o down, eu vou decrementar esse valor de uma unidade. Se o valor, ó, o link querendo pegar minha apresentação, sai daí. Se o valor for menor do que 0, então eu vou bloqueio a primitiva P, tá? E insiro esse cara na fila. Se o cara é feito up, eu incremento do valor. Se o valor for menor do que 0, então retiro ele da fila e acordo P. Então as variáveis valor é 1 ou 0, tá?
E aí eu posso, inclusive, ter também semáforos onde eu vou ter contadores. Tá? A ideia de semáforo é exatamente o que o nome já fala, é sinalizar. Você pode prosseguir ou não pode prosseguir. Tá? Aí um exemplo de um pseudocódigo utilizando. Aí eu tenho o produtor, que é o processo que vai inserir informações de um buffer. Então o produtor ele gera o item a ser inserido no buffer, decrementa o contador, que indica que está vazio, incrementa, entra na região crítica dele, insere no buffer e sai da região crítica dele. O consumidor ele decrementa o contador, tá? Entra na região crítica, remove o item, deixa a região crítica dele e incrementa o consumidor, tá? Consumindo assim o item. Só um exemplo aqui. Então, olha só, em sistemas monoprocessados, como é que eu posso garantir a atomicidade de PIV? Nesse caso, desabilitando interrupções, tá? Ou as primitivas PIV podem ser implementadas como chamadas ao próprio sistema operacional. Acho que seria o mais ideal. Que aí você garante a atomicidade. Então, o processo ele faz uma chamada às funções do sistema operacional para isso. Já em sistemas multiprocessados ou multicore, etc., desabilitar a interrupção não é o suficiente, porque são vários processadores que vou ter que desabilitar a solução deles. Nesse caso, o próprio sistema operacional vai implementar esses caras utilizando aí um spin lock, né, usando o próprio comando TSL aí, específico para a implementação desses semáforos. Bom, mutex versus semáforos, tá? As primitivas PIV podem ser executadas por processos diferentes e não apresentam espera ocupada, mas pode ocasionar deadlock. Mutex, as primitivas lock e unlock são executadas pelo mesmo processo, tá? Mas apresentam o problema da espera ocupada, que um processo fica lá verificando uma variável até que aquela variável muda o valor dela, só que ele gasta também recurso de CPU, porque ele está em execução, só que ele fica ocupado porque ele está no loop e não progride, então ele fica preso em algum tipo de loop. Bom, uma outra solução para sincronização é trabalhar com processos monitores, que vão estar orquestrando os outros dois processos, tá? É uma unidade básica de alto nível, para sincronização de alto nível. Vai ser um conjunto de funções, procedimentos variáveis que vão estar agrupados em um módulo, um pacote, tá? E esse cara pode evitar deadlocks. Bom, os processos que vão sincronizar, eles vão chamar os métodos ou procedimentos de um monitor. Então, ele não vai chamar o método dele, então vou ter um terceiro processo que vai estar ali, e aí esses caras vão consumir esses processos do monitor. Então, vou ter uns processos consumindo aqui, ó, o monitor aqui em cima, e esse cara vai orquestrando. Esse cara que vai gerenciando o acesso ao recurso compartilhado, tá? Somente um processo por vez vai estar ativo dentro de um monitor, dentro de um dado momento, tá? E quando um processo chama um procedimento de monitor, algumas das primeiras instruções do procedimento é a verificação se qualquer outro processo está atualmente ativo dentro do monitor. Então, primeiro ele verifica, alguém já está utilizando o monitor? Não, então eu vou utilizar. Caso contrário, ele aguarda o monitor estar liberado. Tá? Se algum processo já estiver no monitor, o processo que o chamou vai ser suspenso. Isso é importante, porque evita a espera ocupada. Tá? Se nenhum processo estiver usando o monitor, o processo que chamou vai poder, então, entrar e utilizar o monitor. Importante, eu tenho que arrumar alguma forma de bloquear processos que não puderam continuar pelo monitor. Para isso, a gente vai usar duas primitivas operações, que é o wait e signal. Que aqui seria o exemplo do monitor, né, com os seus dois processos, com seus dois procedimentos de produtor e consumidor. E quando
um produtor quiser adentrar, ele vai sinalizar, senão ele vai, o monitor sinaliza para ele dizendo, ó, wait, espere, senão sinalizando para ele que esteja para ele poder entrar, tá? Isso aí é interessante porque existe uma ação ativa do monitor em relação a isso. Você vai sinalizando, você levanta um sinal dizendo, ó, wait, porque está full, tá? A condição de full, ou então sinaliza que está empty. Ou aguarde porque está vazio, ou sinaliza que está cheio, tá? E aí o consumidor e o produtor vão agindo da forma como eles podem agir. Então reparem que aqui, se o contador for igual a N, eu imito um wait para o produtor, dizendo, ó, aguarde que está cheio. Se o contador for igual a 1, eu sinalizo para ele que o buffer está vazio. Então ele pode tomar a ação de inserir um item. No momento de remover um item, o consumidor, ou no caso, o consumidor, ele tenta remover um item, o monitor verifica que está vazio, então ele diz, ó, aguarde porque está vazio. Caso contrário, ele remove o item. E se esvaziou o buffer, então ele dá um... Se não esvaziou o buffer, quer dizer, ele sinaliza que está disponível para o consumidor. Outra forma de sincronização é a troca de mensagens, tá? Entre consumidor e produtor, ok? Eles vão trocando mensagens entre si, tá? O produtor envia uma mensagem para o processo consumidor e o processo consumidor também pode enviar uma mensagem para o processo produtor, tá? Informando que o consumidor, produtor avisa o consumidor que tem dado disponível e o consumidor avisa o produtor que já consumiu a informação. Tá? É possível também troca de mensagens para isso também. Tá? Pode-se inclusive ter mensagens diferentes sendo implementadas, tá, pessoal? Pode-se implementar várias mensagens diferentes para essa troca de informação entre produtor e consumidor. A gente vê muito isso, a troca de mensagens também, principalmente em soluções aí utilizando gerenciadores de janela, tá? Por exemplo, Windows Explorer, etc. E troca mensagens frequentes, N mensagens de tipos diferentes entre os aplicativos. Bom, uma outra forma de sincronia é criar uma barreira temporal, tá? Onde se um determinado processo atinge a barreira, ele entra em espera até que todos os outros processos cheguem nessa barreira. E os processos atravessam a barreira simultaneamente, tá? Então, somente quando o último processo chega nessa barreira, essa barreira na realidade um conjunto de flags, etc. Ou seja, atingiu essa barreira na execução dele, então separa a execução e espera que todo mundo chegue junto. E nesse caso, todo mundo avança essa barreira aí de forma sincronizada. E aí, para te fechar, isso é um problema clássico, que é o chamado jantar dos filósofos, que é o seguinte: eu tenho dois filósofos, os filósofos ou eles comem ou eles pensam, tá? Cada filósofo vai precisar comer com 2 garfos. Cada garfo é pego de uma única vez. Como é que eu posso prevenir um deadlock? Então, por exemplo, esse cara aqui, se ele quiser comer, ele vai usar esses 2 garfos. Agora, se esse cara aqui quiser comer e só tiver um garfo liberado, ele não vai poder comer. Esse cara aqui vai poder comer porque ele vai poder usar 2 garfos. Então, se a gente, por vez, eu só vou ter 2 filósofos comendo simultaneamente. Eu tenho 4 filósofos na mesa, tá? E eu tenho que sincronizar isso aqui de forma a não ter um deadlock. Como é que a gente resolve isso? Por quê? Porque esse filósofo ele pode segurar esse garfo,
Mas, como esse garfo que não está disponível para ele, ele não libera esse de cá, e esse filósofo aqui, ele pode ter esse garfo disponível para ele, mas também não pode, e aí eu vou ter uma situação, posso ter uma situação de deadlock. Como resolver uma situação dessa? Tá? Isso é um problema cíclico interessante, que na realidade, o que basicamente o que a gente vai fazer é o seguinte: eu vou verificar, o processo verifica se o recurso à sua esquerda está disponível, se o recurso à sua direita está disponível, nesse caso, então ele come. Tá? Feito isso, ele devolve o garfo à esquerda, devolve o garfo à direita. Isso é quando o filósofo pode realizar a ação. Só que o que ele vai ter que fazer basicamente agora é sinalizar através de primitivas que ele está com fome. Então, em que momento que ele pode comer? Da seguinte forma: se o processo I está com fome, o processo que está à esquerda dele não está comendo e o processo que está à direita dele não está comendo, então ele passa a comer. E aí ele levanta levanta a primitiva semafórica, sinalizando que ele está comendo, tá? Então, a gente pode utilizar uma solução de mutex dessa para resolver um problema como esse. Eu tenho recursos, eu tenho 1, 2, 4, 5 garfos, eu tenho 5 processos, só que cada processo utiliza 2 recursos simultaneamente. Como fazer com que haja uma sincronização entre esses caras? Uma solução é utilizar uma solução de semafórica como essa aí para resolver esse problema. Ok, pessoal? Bom, então a gente termina o conteúdo aí da nossa C2, tá? Alguém tem alguma dúvida? Todo mundo em silêncio, quietinho. Então tá bom, galera. Pessoal, agora então, a nossa próxima avaliação, dia 3, dia 4, tá? Tá tranquilo por enquanto, né? Provinha dia 4. Então, dia 4, a nossa avaliação. Então, por favor, respondam lá aquele formulário que eu passei para vocês. E aí, quem não tiver dúvida, tá liberado aí até o dia 4 aí para nossa avaliação, que vai ser justamente essa parte aqui da unidade 2. Beleza? Beleza, boa noite. Falou, gente. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Don't ask me
what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there, two worlds collided, and they could never tear us apart. We lived for 1,000 years, but if I hurt you, I make wine from your tears. I told you that we could fly, 'cause we all have wings. But some of us don't know why. I was standing, you were there, two worlds colliding, and they could never, ever tear us apart. I was standing, you were there, two worlds colliding, and they could never tear us apart. You were standing, I was there, two worlds colliding, and they could never tear us apart. I was standing. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. I came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired.
somewhere only we know. A simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. And if you have a minute, why don't we go? Talk about it somewhere only we know. This can't be the end of everything. So why don't we go? So why don't we This can't be the end of everything. So why don't we go somewhere only we know? Somewhere only we know. Somewhere only we know. Didn't know what time it was, the lights were low. Oh, oh. I leaned back on my radio. Oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that is all he said. Then the loud sound it seemed to fade, came back like a slow voice on a wave